Olá, meninas, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje sobre revisão, modernismo, primeira e segunda fase, tá? Então hoje a gente vai rever essas duas fases aí do movimento modernista. Na aula da semana passada eu já falei a respeito da semana de 22 com vocês. E por que eu começo falando a respeito de semana de 22? Porque é ela que dá o marco do modernismo no Brasil. E a primeira fase, pessoal, ela é composta por muitos autores que compuseram, né, a Semana de 22 ou a Semana de Arte Moderna. E aí, quem são esses autores, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade aí, Alcântara Machado, Minotti de Pitia e Plínio Salgado, entre outros aí. Essa primeira fase, é conhecida, pessoal, como fase heróica, tá? Dentro do modernismo brasileiro. E o que eles vão trazer de características aí, né? A aproximação da poesia com a prosa. E por conta dessa aproximação, a gente vai perder algumas características muito comuns às escolas anteriores, que eram as métricas, as rimas, a construção, né, milimétrico ali, a organização. Então os poemas eles vão se tornar mais livres, mais brancos, né, dentro dessa poesia aí, e não vai haver uma regularidade, né, tanto nas suas estruturas aí na composição. O rompimento com a estrutura do passado, que está vinculado já ao que eu estou citando, é propriamente a estrutura, a apresentação claríssima de ironia, a inovação na linguagem coloquial, então uma linguagem mais próxima da população, uma linguagem acessível a todos e uma linguagem também dos próprios falantes da época. Humor e irreverência e a valorização do cotidiano, ou seja, os fatos, né, a vida daquela época, vai ser muito comum aqui na sua utilização. E aí, o que nós vamos ter? Dentro da poesia, uma das principais obras é Pauliceia Desvairada. E na prosa, com certeza vocês já ouviram falar em Macunaíma, né? O Herói Sem Caráter. Então, pessoal, essa primeira fase vai trazer essas características, ela compila poesia e prosa, traz esses autores aí que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, e óbvio que existem muitas outras pessoas que compuseram a Semana de Arte Moderna, mas que não aparecem aqui. Ou porque não compõem, né, o quadro da, vamos dizer, da produção artística, que é o caso da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral, e também outros que estavam vinculados mais à parte artística, vamos dizer assim, esculturas, outros elementos que não propriamente a palavra. Bem, pessoal, depois dessa primeira fase, a segunda fase que nós vamos ter no modernismo, dentro da poesia, é uma poesia muito mais social. E aí nós vamos trazer autores, talvez até mais conhecidos para vocês, né? Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meirelles. Então, esses autores, e óbvio, lá esquecendo, Carlos Drummond de Andrade, né? Então, esses autores aí vão trazer uma nova característica na poesia da segunda fase, tá? E o que eles trazem de características aí? Maturação dos ideais estéticos da primeira fase modernista. Você sabe aquele despretensiamento com a forma, com a organização, com as métricas, com as rimas? Aqui ela vai voltar, né, muito mais estruturada, muito mais pensada e compondo aí. Então eles se apoderam dessa questão, né? O comprometimento com questões políticas e sociais. Então, as questões sociais da população, a questão política que o país vivia na época, será muito presente aqui, principalmente nas obras do Carlos Drummond de Andrade. Ele vai destacar muito essa realidade aí. Tendência religiosa. Quem trabalha essas tendências religiosas? Falar a respeito das religiões, das composições, das suas características, dos seus elementos. O Jorge de Lima e o Murilo Mendes. Tendências neossimbolista.
né? O novo simbolismo traz todas aquelas características já lá citadas no simbolismo e elas voltam aqui. E quem trabalha isso é a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes. Além disso, nós vamos ter uma poesia carregada de metalinguagem. O que é uma poesia carregada de metalinguagem? É essa poesia que vai trabalhar, pessoal, a própria arte do fazer, né? São poesias que vão retratar o fazer poético. Então, a segunda fase, ou geração de 1930 também, como eles são conhecidos aí, né? Esses autores dessa fase, serão muito comum dentro desses contextos. Fator importante, olha aqui o que fala. Na poesia, fase de amadurecimento estético e comprometimento com o momento social. E hoje eu falei para vocês, né? Comprometimento estético, amadurecimento estético. Então, pegar todos aqueles ideais da primeira fase, o despretenseamento com a métrica, com a rima, com a forma, continuar trabalhando isso de uma forma mais centrada, mais organizada, mais bonita. E, além de tudo, o contexto social ao qual passávamos aqui. Já a prosa, há duas tendências mais marcadas: a ficção regionalista e o romance introspectivo. E aí nós chegamos à prosa da segunda geração, a prosa de 1930, que é uma prosa extremamente regionalista e ela vai tratar questões sociais e políticas ali, assim, ó, de forma extremamente presente. Gente, eu sou suspeita a falar da segunda fase modernista porque eu gosto muito dela, tá? Não só da segunda quanto da terceira, mas eu acho que a segunda, ela traz a questão do social, de olhar as regiões, de olhar a vivência, o social, o histórico. E eu gosto muito dessa parte dentro da literatura, de trabalhar esses conceitos. Então, por exemplo, a gente pega as obras, né? A gente vai ter José Lins do Rego, vai ser um autor que vai trabalhar muito a questão do engenho, né? E a vida no engenho. Quem nunca ouviu falar em Meninos de Engenho, né? É dele. Então, a obra vai retratar os engenhos, a cana-de-açúcar, né? A cultura da cana-de-açúcar no Brasil, o engenho, como era a sociedade daquela, como que era a sociedade e as pessoas que ali viviam no engenho, né? A dominação, o ser dominante, o ser dominado dentro do engenho. O Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz, eles caminham por linhas muito próximas, né? Eles vão falar do Nordeste e vão destacar a questão social da seca. A Raquel de Queiroz, a gente tem o 15, o Graciliano Ramos, uma obra muito famosa dele, é Vidas Secas, além de outras que ele tem, mas né, essa é uma das mais destacadas quase sempre. Eles vão retratar a seca, a vida do retirante ali, do nordestino, e todo o seu sofrimento por conta daquela região, né, e tudo que ele se tira. Então, olha como o regionalismo está presente nessa segunda fase e as questões sociais. O Érico Veríssimo, que vai escrever a respeito do Rio Grande do Sul, né? Revolução Farroupilha. Tem um livro dele que é O Tempo e o Vento, né? E ele tem outras obras, mas O Tempo e o Vento dele retrata sobre a Revolução Farroupilha. Existe, inclusive, um filme e atualmente o filme está lá na Netflix, viu, galera? Sugestão aí para assistir um filminho, estudando um pouquinho. Que tal? Vai lá no Netflix, tem O Tempo e o Vento, né? O Capitão Rodrigo e a Bibiana. Sugestão aí para vocês de filme. E por fim, a gente fala um pouquinho também de Jorge Amado, que é um escritor da segunda fase, dentro do contexto da prosa modernista. E ele fala a respeito da Bahia, ele vai trazer a vivência ali na Bahia, o que está acontecendo na sociedade. Quem de vocês, às vezes, não sei se já leram ou se ouviram falar de Capitães da Areia? Capitães da Areia é um livro dele maravilhoso que conta a história de 15 meninos que viviam num trapiche. Acho que são 15 mesmo, viu, gente? Não contei errado. De alguns meninos de rua que moravam num trapiche. E ali eles vão viver a infância, a adolescência e o início da vida adulta e os descobrimentos desse período da nossa vida, né? Dessa transição. É um livro maravilhoso, contando também, além da questão
de vivência, né? A questão social mesmo dessas crianças de rua. Livro maravilhoso e deixo de indicação para vocês. Bem, galerinha, falamos a respeito de tudo isso aí, né? Das obras, dos momentos e o que elas vão trabalhar. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Qualquer coisa eu estou à disposição. É só me chamar. Tchauzinho. Até!